Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que super satisfação! Voltamos a falar com Arley Brogiato, diretor Latam e Caribe da SonicWall. Puxa vida, Arley, que legal a gente poder falar. Está fazendo mais ou menos um ano que nós conversamos. Segurança é assunto que me fascina e você sabe disso. Então temos a oportunidade de compartilhar coisas importantes aqui hoje, não é isso? Xandó, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer, como você sabe, estar aqui com você. Realmente, saudades aí desse último ano aí que a gente não pôde conversar, enfim. Mas somos imensamente agradecidos aí mais uma vez por poder compartilhar dados tão importantes aí com seu público, ok? Não, com certeza, vai ser muito bom. E já no começo dessa nossa conversa, eu vou colocar aqui no canto superior direito da tela um atalho para a nossa última conversa, que é essa conversa de um ano atrás, para as pessoas verem, porque o assunto é uma continuidade, né? Nós vamos falar aí sobre as conclusões que a SonicWall chegou em relação à evolução das ameaças, mas para a gente começar a nossa conversa de uma maneira muito breve, faz uma contextualização de quem é a SonicWall nesse momento no mercado. Bom, a SonicWall é uma empresa americana, sediada ali no Vale do Silício, na cidade de Milpitas. Ela completou em outubro do ano passado 30 anos, nós estamos há 20 no Brasil. É uma empresa focada 100% em segurança da informação, com um portfólio bastante grande para atender todas as necessidades dos nossos clientes e parceiros. Então, basicamente, esse é um grande resumo da nossa entidade, nossa empresa. Interessante você ter feito essa explicação, Arley, porque isso me faz lembrar da nossa conversa do ano passado, que era exatamente apresentar o relatório das descobertas relacionadas à cibersegurança feitas pela SonicWall, e este é o momento do ano em que isso acontece novamente, né? Então eu queria que você compartilhasse de uma forma resumida algumas das principais conclusões, e eu não vou me segurar a querer mergulhar em alguns pontos com você, mas o que você destacaria de importante desse relatório que está disponível a partir de agora? Bom, a análise do relatório podemos resumir basicamente em 3 pontos, né? O volume de malware, de uma certa forma, a qual, apesar da quantidade, né, de ataques de malwares no mundo ter caído um pouco, o Brasil ele destaque ele saiu realmente da nona posição para a quarta posição. Então esse é o principal ponto de destaque do relatório. A quantidade de ransomware, de uma certa forma, comparando 2019 com 2020, houve um crescimento aí perto de 105%. Nós estamos falando de mais ou menos 318 milhões de ataques em todo o mundo. O Brasil também se destaca, como outros países da América Latina também, Colômbia e México, neste relatório. E, por último, realmente, ataques sobre tráfego criptografado. Nós estamos falando de tráfego HTTPS, que é algo bem interessante e poucas tecnologias do mercado têm a capacidade de identificar esse tipo de ameaça, né? Então, basicamente, o nosso relatório, ele, evidentemente, são mais de 66 páginas que ele traz. Evidentemente, os executivos não precisam ler 66 páginas, existe um relatório executivo bem interessante, mas esses são os principais pontos que nosso relatório traz para esse ano, comparando, inclusive, os anos anteriores, né? Só reforçando que esse é o 7º relatório que nós lançamos, né? Então, isso nos dá bastante respaldo, né, em cima desses anos anteriores que nós compreendemos, né, como que o mercado atua, enfim, e os ofensores também, né? Bom, eu não posso deixar de te perguntar sobre esse fenômeno do ransomware, porque divulgado ou não, formalizado ou não, nós temos observado aí empresas no Brasil que de repente param de funcionar, órgãos públicos de saúde, laboratório, varejo, e a gente sabe que possivelmente por trás estão episódios de ransomware e que era um tipo de ameaça que eu achava que estava começando a declinar, porque as pessoas já aprenderam a se defender, tem o backup, restaura a sua posição, mas a coisa não andou bem assim, né? Então, assim, esse crescimento do ransomware, a que se deve, né? E como que a própria SonicWall ajudaria a que esse tipo de coisa não acontecesse dentro da empresa? Deixa eu dar uma boa pergunta. O que nós analisamos, e o relatório traz isso de forma bastante clara,
Primeiro ponto foi o número de brechas em muitas aplicações que foram identificadas e, de certa forma, exploradas por esses ofensores, né? Segundo ponto, seria praticamente o segundo ano, né, pós, enfim, pandemia, que nós vivemos ainda nesse mundo híbrido. Então, ainda há muitos usuários que estão em suas casas, utilizando dispositivos domésticos, com baixo nível de proteção, com baixo nível de atualização dos seus sistemas operacionais, permitindo, na verdade, que estes usuários, que essa ponta, na verdade, seja uma porta de entrada para os ofensores dentro das suas organizações. Então, basicamente, este foi um ponto principal que nós identificamos, né? O relatório traz um ponto bem interessante. Vamos tentar trazer isso um pouco mais para o Brasil. O relatório, evidentemente, depois quem tiver interesse pode procurar, enfim, um arquivo PDF pela palavra Brasil, em inglês. Ele tem uma menção de um dos nossos, que nós chamamos de press release, de Chronicle News, na verdade, onde a gente acaba identificando todas as principais indústrias, clientes que tiveram, enfim, no mundo algum tipo de evidência, infelizmente, no que diz respeito a esse tipo de ataque. E o Brasil foi em destaque, mais ou menos em meados de outubro do ano passado, onde uma indústria farmacêutica, na verdade, ela foi invadida, na verdade. Imagina você uma indústria farmacêutica que tem dados científicos, né? Enfim, muitos anos de pesquisa, tiveram 900 GB de dados criptografados, a qual os ofensores, existe uma entidade, na verdade, chamado Aton Silo, na verdade, que assumiu a autoria deste sequestro, pedindo a essa empresa, a indústria farmacêutica brasileira, cerca de $500 mil em até 48 horas, na verdade. E depois, caso eu não fosse pago isso, pediria, evidentemente, $1 milhão em criptomoeda, em Bitcoin. E nós tivemos acesso realmente aos dados, né, que foram coletados, algumas amostras disso. Então, lá uma vez que você tem acesso ao nosso relatório de ameaça, ele insisto, né, ele direciona isso para uma outra página, e lá você tem exemplos, evidentemente, ofuscados, né, de CNH, CPFs, dados de cliente, infelizmente, dando um exemplo de como isso estava acontecendo. De uma certa forma, Xandó, isso abriu uma percepção maior dos CEOs, dos CSOs, dos CTOs, a uma necessidade evolutiva, na verdade, não deixando esse tipo de proteção, esse tipo de concentração, né, somente na área de TI ou na área de segurança de informação. Havia, enfim, nesses últimos 7 anos que a gente percebeu um certo, não vamos falar descaso, mas uma falta de preocupação e foco no que diz respeito ao tema de segurança da informação, mas o relatório traz também que, no ano passado, você começa a ter uma mudança de pensamento, de mindset desses executivos, né, criando comitês dentro das empresas, tentando dividir um pouco essa discussão, indo para o negócio, né, indo além da segurança da informação, além do Blue Team, do Red Team, na verdade, para que a entidade como um todo possa identificar quais são os seus pontos de risco no que diz respeito à informação, a dados, e quanto isso poderia impactar numa determinada perca dessa informação, né? Então, você cria com isso um mapeamento, uma escala para você conseguir direcionar ações e investimentos. Então, a gente percebe, o relatório também indica isso, uma melhoria no que diz respeito a essa conscientização, né? Que é fundamental para qualquer sistema, proteção de qualquer coisa, a conscientização é importante. Agora, você comentava previamente que a SonicWall tem uma rede de sensores que monitora aí vários países do mundo, uma boa parte do mundo, você vai contar melhor, e que esses sensores não só ajudam a entender o comportamento da evolução das ameaças, mas eu entendo que ela também ajuda a vocês a descobrirem as ameaças, inclusive usando uma tecnologia que é proprietária de vocês para fazer análise dessas informações. Comenta um pouco sobre isso, por favor. Xandó, muito bem colocado. Isso tudo tem. O relatório por si só ele é baseado em fatos, dados reais, na verdade, não são suposições.
O que eu estou querendo dizer é que são mais de 1 milhão de sensores que nós temos em mais de 215 países, implementados, instalados diferentes meios de acesso à rede de dados, né? A grande rede, a internet, que seja. Então, de uma certa forma, esse 1 milhão de sensores, a gente consegue identificar perfis de ataque, comportamento de ataque, que ataques são direcionados, quais são os setores, e isso permite que a gente identifique realmente e direcione as nossas tecnologias de proteção para isso. Então a gente consegue verificar com esses setores, por exemplo, ataques focados em educação, governo, saúde, varejo, equipamentos como IoTs, enfim, que estão espalhados em diferentes meios, na verdade, de análise, né? Seja nas indústrias, seja em ambientes residenciais, de uma certa forma, então tudo, ou boa parte desse tráfego passa por nós para que nós possamos identificar isso e criar as nossas tecnologias. A tecnologia que você mencionou chama-se RTDMI, uma tecnologia patenteada por nós, e ela é a quarta patente, a quarta tecnologia dentro do nosso pacote que chamamos ATP, o mercado conhece isso como Sandbox. Então nós temos 4 tecnologias distintas em análise paralela, fazendo com que até 8 segundos, na verdade, possamos, em média 4 segundos, possamos identificar ameaças de zero day, na verdade, né? E isso fez com que somente no ano passado nós conseguimos identificar, somente com a tecnologia RTDMI, um pouco mais de 422 mil novas variantes, né, de ransomwares, somente com essa tecnologia, nos permitindo que criássemos um produto, um dispositivo, um hardware, dedicado para o mercado, enfim, em cima do nosso Advanced Threat Protection, na verdade, o nosso ATP, o nosso Sandbox, para empresas que já detêm tecnologias de terceiros. Então, se uma determinada empresa tem um produto de terceiro e gostaria de adicionar um produto, uma camada de segurança adicional com esse Sandbox, com esse ATP, com essa tecnologia RTDMI, é permitido, né? E o que diferencia o RTDMI do mercado, que faz com que nós sejamos diferentes, patenteados, exclusivos junto ao mercado? O que nós estamos fazendo, e essas 422 mil ameaças que nós identificamos, basicamente têm o mesmo princípio, que são ameaças de memória, né? Então, como qualquer sistema operacional, nós estamos falando aí de Android, de iOS, de Mac, Windows, que seja, quando você liga esse dispositivo, parte das suas instruções vão para a memória, para ganhar, de uma certa forma, agilidade na execução, para que você seja muito mais rápido, na verdade, para isso. E sistemas tradicionais de segurança normalmente não têm a capacidade de identificar se a instrução que está carregada naquela memória é uma instrução real, que foi carregada pelo sistema operacional, ou está sendo realmente uma instrução falsa, ejetada, você usou a palavra certa, ejetada, para que seja realmente feito algum tipo de ameaça ou ataque. E reitero, muitos sistemas tradicionais de segurança não têm habilidade para identificar esse tipo de ameaça. O que nós fazemos é carregamos um determinado arquivo, PDF, enfim, de produção de escritório, executável, não importa, dentro do ambiente confinado, na nossa nuvem, na verdade, enfim, diferentes meios para fazer essa análise, e até 8 segundos, em média, reitero, 4 segundos, a gente prova dentro daquelas 4 níveis, 4 capas de engenharia, enfim, sendo a RTDMI a patente nossa exclusiva, verificar se aquilo realmente é uma ameaça real ou não. E aí faz com que a gente, de uma certa forma, saia na frente, né, protegendo a nossa base de clientes. O ponto interessante é que essa tecnologia ela está em todo o nosso portfólio, né? Então isso carrega aí desde acesso remoto, proteção de e-mail, firewall de última geração, e aí segue por toda a nossa linha, né? Sabe que isso que você acabou de me explicar me causou um alívio tão grande, Arley. E vou te explicar por quê. No resumo que eu recebi aqui, havia uma menção a uma coisa que me deixou com os cabelos arrepiados, que era exatamente a possibilidade de se achar malware em ambiente de IoT, né?
que é um ambiente dificílimo de você fiscalizar, porque você não tem como instalar agente nem nada. Mas eu estou entendendo que isso que você me explicou, mais alguma camada, ajuda também a proteger o ambiente de IoT, que é uma coisa que se tá desprotegida é um perigo, né? Então, esses dois assuntos se juntam, dá para realmente ficar um pouco mais despreocupado agora que a SonicWall pode também ajudar nessa plataforma, proteção nessa plataforma? Com toda certeza, sim, haja vista que nós conhecemos os comportamentos dos ofensores. Então, como nós estamos, através desses sensores espalhados em diferentes meios, conseguimos identificar o comportamento e o destino deste ataque, né? Então, isso fez com que o relatório indicasse isso, um crescimento comparando 2019 para 2020 de mais ou menos 6% no volume de ataque focado ao ambiente IoT. Parece pouco, mas nós estamos falando aí de milhões e milhões de tentativas de ataque dentro desse ambiente, né? Enfim, na casa aí de 80 milhões do volume, mais ou menos, somente nesse segmento, né? Voltado ao IoT. Então, assim, pode ficar tranquilo sim que o produto ele tá pronto para suportar esse tipo de ambiente também. É. Bom, o nosso tempo para variar já foi, né? Haveria outras coisas para a gente falar, né? Eu sei que a gente tem aí fatos na área de mineração, cryptojacking, aquela vulnerabilidade do Java, né? Que depois agora me foge o nome, enfim. Mas então, se eu puder muito rapidamente comentar alguma coisa sobre isso para a gente fechar, né? E o que você vê em relação de evolução das ameaças, para que direção está indo as ameaças daqui para frente? Bom, o que tendencialmente, claro, como nós comentamos, é importante que você olhe o relatório e com isso você faça uma projeção para 2022, né? O que nós estamos vendo, apesar do número global de malwares terem caído, o número, no caso do Brasil, subiu claramente. Cryptojacking, nós percebemos também um acréscimo comparado a 2019 para 2020 de mais ou menos 19%. Foram mais de 97 milhões de tentativas, enfim, de uso de ataque somente nesse foco. Outro ponto interessante que nós estamos verificando é o crescimento de ataques, enfim, criptografados, em cima do tráfego HTTPS. Então, assim, é um alerta muito importante, né, para que as organizações analisem hoje esse tipo de tráfego dentro das suas corporações. Hoje podemos dizer que mais de 85% do tráfego hoje nas empresas já são criptografados, né? Enfim, porque você tem um monte de aplicações que já utilizam isso, fim a fim, e se você não tem um dispositivo que possa interpretar isso, um man in the middle, que nós chamamos, as ameaças poderão também, a comunicação entre os ofensores passam por aí também. Então, ransomware, outro ponto importante, nós estamos vendo um crescimento aí comparado 2019 com 2020 de mais de 232%. Então, e por que o ransomware está crescendo bastante? Porque o sucesso dos ataques estão correndo também com bastante alto. Então, esse é um ponto importante. Ele existe porque tem sucesso. Então, se tem sucesso nos resgates, você acaba realmente tendo um aumento significativo nesse tipo de ataque também, né? Sugestão, recomendação para os executivos, CSOs, CTO das empresas, realmente fazerem, seguirem nesse caminho dos comitês, evidentemente, enfim, criar uma análise de risco, né, das suas aplicações, das suas organizações, com questionamentos simples, né? Se o pior acontecer, o que eu preciso fazer, na verdade? O que isso pode impactar no meu negócio, no determinado setor da minha empresa? Então, e abrir isso para discussão fora do grupo técnico, né, de TI, de segurança de informação. Isso tem que ser envolvendo outros departamentos como um todo, né?
Não, segurança já virou tema de negócio, né? Haja vista aí essas grandes empresas que foram paralisadas, olha o tamanho do problema. Segurança é parte do negócio, com certeza. Olha, eu vou aproveitar esse momento na edição do vídeo, vou colocar aqui a URL para as pessoas terem acesso ao relatório, se quiserem baixar a versão executiva, a versão completa. Eu vou baixar a versão completa, louco pelo assunto que sou, né? Vou procurar me inteirar e torcer para que a gente possa fazer o que eu já falei na nossa última conversa, que era se reunir, tomar um café ao vivo e gravar ao vivo, que a próxima possa ser assim, né? Será um grande prazer e realmente voltaremos à normalidade, a hora que você quiser. Com certeza. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Arley Brogiato, diretor Latam e Caribe da Sonic Wall. Super obrigado, Arley. Fique bem e até essa nossa próxima conversa, que seja logo. Obrigado, Xandó, e todos os seus ouvintes e participantes. Muito obrigado.